Vamos conversar sobre as minhas leituras de fevereiro, todas favoritadas, todas 5 estrelas. Fevereiro foi um mês bem adverso por aqui, por sinal, mas eu consegui dar conta das leituras muito também graças à leitura coletiva lá do clubinho, que a gente vai se incentivando. Tem 3 leituras que foram de lá. Eu escolhi uma com a temática para o mês de fevereiro, que é o mês do meu aniversário, que eu queria escolher algo que me dilacerasse de uma forma positiva, no sentido de me atravessar dessas leituras para a vida, e assim, não foi outra. As Vinhas da Ira. O que foi isso, gente? É um livro que eu praticamente engoli esse livro, assim. Uma narrativa muito fluida e pelo teor que ele traz. É um livro também muito difícil no sentido de trazer muitas mazelas da vida. Muito sofrimento. Em vários momentos eu fiquei bem mal lendo, rindo de nervoso, basicamente. Esse livro foi publicado 10 anos depois da Grande Depressão dos Estados Unidos, que aconteceu em 1929, e esse livro é publicado em 1939. Aqui a gente acompanha os Joads, uma família extensa, que vivia ali como arrendatários em suas terras até que eles são expulsos de lá. E sem local e sem visão de sobrevivência, eles têm que seguir uma trajetória saindo de Oklahoma à Califórnia em uma busca pela sobrevivência. É uma família extensa, é uma família que encontra várias outras famílias no percurso, milhares e centenas de milhares. Então esse livro traz também um registro histórico de como que as pessoas viviam nesse momento histórico aqui, miserável, nos Estados Unidos. Lembrando que o autor aqui, através de vivências próprias, ele decide escrever essa história. E essa história trazida aqui é tão forte, tão impiedosa e tão real, que diz muito também de como a gente se afirma hoje. É uma história que fala de sobrevivência. Essa família é tão extensa e que aos poucos, nessa trajetória tão longa, tendo tão pouco, eles passam por um tudo, por um todo, tentando sobreviver, tentando alcançar o próximo dia, tentando levar comida à mesa. Eles que foram desapropriados porque eles eram arrendatários ali nas suas terras essas que também, devido à Grande Depressão, a maioria das pessoas ali acabou presa aos bancos, atoladas de dívidas. As pessoas tentavam no dia a dia ali sobreviver até que teve uma tempestade de areia, um fenômeno ali que acabou afetando vários estados, inclusive Oklahoma, inclusive essa família, inclusive várias outras famílias acabaram tendo que sair dos locais que elas estavam, porque elas foram expulsas dali, porque os bancos vieram, como elas não conseguiam pagar ali como arrendatários, né, eles produziam e pagavam os bancos através da produção, mas como estava seca, não conseguiam produzir, então não conseguiam pagar essa dívida, então suas terras foram tomadas, e sem terras eles caíram na estrada, com recursos limitadíssimos, recursos assim, precisaram vender as coisas para conseguir comprar um caminhão velho, para conseguir um mínimo ali para sobreviver, considerando ainda essa trajetória que seria longa e difícil, uma trajetória também que passa pelo deserto. Então a gente acompanha isso e como que a família vai se fortalecendo, vai se desmembrando também, porque nesse percurso todo muitos percalços vão acontecendo. Então é um livro que fala também de como que é a nossa ordenação com a sociedade de hoje, né? Como que foi tirado o direito à terra das pessoas, como foi tirado o direito a trabalho, porque eles queriam trabalhar, eles só queriam trabalhar para ter o que comer, para levar comida à mesa, mas nem isso eles conseguiam, uma vez que os grandes latifundiários, os bancos queriam seus lucros, queriam seus dividendos. A vida dessas pessoas não tinha sentido ali para eles se não levassem dinheiro, se não pagassem suas dívidas. Então essas pessoas só encontram um ao outro ali para se fortalecer. Então esse livro fala disso também, do coletivo, de como que podemos nos ajudar também. Os personagens aqui são personagens bem fortes, bem demarcados. Temos o Tom, que é uma figura importante na história, alguém que tem uma representação muito grande nessa família, e ele foi preso. Anos depois, solto em uma liberdade provisória, ele chega onde antes era a morada da família dele e não os encontra lá. Por fim, ele descobre o que aconteceu, que eles foram expulsos de lá pelos caminhões, por tratores, e ele vai seguindo os passos deles para encontrá-los e seguir nessa trajetória de sobrevivência, que acontece tanta coisa, acontece muita coisa mesmo, da vida daqueles que tiveram que se reinventar,
que foram destituídos do seu direito à terra, né? Então eles viviam da terra, dessa relação com a natureza, dessa comunidade que havia por ali, que colhia, que plantava, e de tudo que a partir disso passou a ser a vida deles. E uma família também que é um retrato de todas as outras famílias, famílias que eles encontram no processo, pessoas que morrem no processo, e vai falar muito mesmo dessa adaptação, né? Dessa mudança em prol da modernidade, dos ditos tempos modernos, dos avanços tecnológicos. Então fala muito dessa questão da industrialização mesmo, da substituição do homem pela máquina em prol dos lucros, em prol da acumulação de dinheiro, e que essas vidas são descartáveis uma vez que elas não oferecem ali grandes vantagens para esses grandes latifundiários, para os bancos. E assim, os personagens aqui sofrem cada situação e é angustiante acompanhar, mas ao passo que a leitura também é tão fluida e tão bem escrita que você não percebe que você está lendo, uma vez que também várias histórias aqui vão sendo contadas, essa família também tão ampla, cheia de individualidades ali, sobrevivendo coletivamente, tentando encontrar emprego, tentando sobreviver. Assim, é uma leitura que eu acho que todo mundo deveria ler para entender também como que nos organizamos hoje em dia enquanto sociedade. Assim, é uma maravilha nesse sentido, e é um livro triste, é um livro pesado, é um livro que muitas vezes me causou um incômodo muito grande, assim. E esses livros, geralmente, que me dão essa sensação, também acabam se tornando os melhores da vida, porque são livros que nos fazem repensar, que nos fazem olhar de formas e de ângulos diferentes, situações, e trazer para a vivência da gente, né, trazer para a vida que nós levamos hoje em dia. Assim, maravilhoso. Outro também, tocante, e que estou digerindo até agora, é um maravilhoso, emblemático, Pais e Filhos. Que leitura magnífica. Para entender Pais e Filhos, para pensar em Pais e Filhos, para falar em Pais e Filhos, primeiro a gente precisa entender, antes de qualquer outra coisa, o contexto histórico que esse livro é traduzido, o contexto histórico que esse livro é escrito e o contexto histórico que essas famílias, esses personagens aqui são trazidos. A gente está falando do século XIX na Rússia, meados do século XIX, onde há toda uma nova ordenação se formando, e dessa ordenação que no século seguinte vamos ver a Revolução Russa. Então, seria o berço das situações ideológicas, dos burburinhos, das movimentações para o que está por vir. Então, primeiro a gente precisa ter isso em mente para entender os personagens aqui, as suas individualidades também. Pais e filhos, conflito geracional, divergências geracionais, gerações ali com pensamentos diferentes, e esse confronto que Turgenev traz aqui de uma forma magistral, como é escrita. Esse livro, gente, ele é tão bem escrito, a gente tem um certo receio, né, por ser russo, ou por ser um clássico, de ser uma leitura mais intricada, mais pesada, mais difícil, e não é. Turgenev conseguiu escrever de uma forma tão ampla, tão universal, um assunto tão abrangente, né, que é a questão geracional, e colocou aqui também um momento tão emblemático na Rússia, quando uma efervescência começa a surgir. Aqui nesse momento, esses personagens eles estão vivendo uma mudança social também muito grande. Aqui eu não vejo que tem um protagonista em si, apesar que o protagonista que eu enxergo que é alguém que você menos espera que fosse, se é que deu para entender. Temos aqui uma família aristocrata, uma família que vive ali no campo, e o filho, recém-formado na universidade, resolve voltar às suas origens, resolve reencontrar o pai, o Nikolai Petrovich, e o filho é o Arkady. O filho traz consigo um amigo para visitar, que é o Bazarov. Tudo desanda a partir daí. Desanda no sentido de que Bazarov é um personagem muito atípico, um personagem ali que reflete também uma geração que surge, né, que confronta a anterior. Lembrando que o Bazarov é mais velho que o Arkady em vários anos. Ele já é um médico, e ele já chega com ideias revolucionárias, e ele é niilista. Niilismo ali, movimento também, uma ideologia filosófica que começa a surgir na Rússia nesse período, e que é avesso a tudo, e que é muito crítico, porque não está feliz com a ordenação que é feita até ali, até então. A gente está falando de uma Rússia servil, que o campesinato era servil. Então essas pessoas eram destituídas de terras também, e tinham
quis ser vassalos. Como na Europa Ocidental isso já estava sendo recriminado, então a Rússia precisava se modificar. Então esse livro coincide com esse momento histórico em que a vassalagem é extinta ali, só que não é dado condições para essas pessoas que são libertas, né? Não chega a ser uma escravidão, mas de serviçal mesmo, né? De servir. Então, quando o filho volta para casa, ele encontra esse pai nesse conflito já no primeiro momento em que não há mais serviçais ali, ele precisa contratar essas pessoas para trabalhar para ele. E temos também um tio, que é o Pavel, é um tio bem cabeça dura e que bate de frente com Bazarov. O Bazarov, assim, basicamente ele não respeita as pessoas mais velhas. A gente tem ali, então, duas ideologias totalmente diferentes, né? Dessa nova geração que surge e dos demais, que era a geração anterior, que tinha toda uma questão aristocrata, conservadora. Então esse conflito já surge por aí. O Bazarov, ele vai ganhando também força aqui na obra, não que ele seja uma pessoa perfeita, uma figura da índole e da dignidade, não é isso, mas também ao passo que ele vai ali contrapondo a ordenação que tinha até ali, ele vai destacando o que não agrada nele, porque ele é niilista, né? O Arkady, no meio disso tudo, acaba sendo influenciado por ele, porque o Bazarov, ele basicamente seria essa figura que consegue exercer seu valer sobre as pessoas, ele tem essa figura que as pessoas ouvem, que as pessoas enxergam nele. Então, isso é importante aqui também na obra, porque o autor, nesse embate aqui, duas ideologias diferentes, ideologias em que ele não toma partido. O autor aqui não está tomando partido de nada, ao passo que ele só está mostrando ali o que está acontecendo, como se fosse um registro histórico mesmo, levando em consideração essa família russa, como se fosse uma grande fofoca de uma família russa dentro de um contexto histórico. Então isso é muito importante. Gente, tem muitas reflexões, pontos altos. Eu marquei o livro muito assim. Um dos livros melhores que eu li na minha vida. E eu estava, assim, muito afoito para ler. Eu estava na esperança que seriam umas leituras emblemáticas e fortes e monumentais. E foi. Uma pela narrativa, que é estonteante, pelos personagens e pela sacada do Turgenev de trazer essa individualidade de cada um, pensar no coletivo, mostrar como que esse processo histórico ali na Rússia estava desenvolvendo e mostrar também como que não há um lado certo, como que há lados, são lados ali, que podem haver discussões, desentendimentos, tanto que o pai do Arkady, que é o Nikolai Petrovich, ele escuta muito, ele não é aquele pai cabeça dura, não é aquele pai que a única forma de pensar é a dele, não, ele escuta, ele analisa, ele tenta inclusive entender o Bazarov várias vezes, ele conversa muito com o Pavel já não tem assim paciência para o Bazarov, o Pavel já tem uma ideologia própria, uma figura muito aristocrata, militar, então ele assim não quer papo, e quando tem papo também ele quer entrar nesse conflito. Então essa história basicamente envolve esses personagens, outros aqui vão aparecendo também, e tem essa questão da servidão que é trazida aqui. Então nesse livro basicamente fala desse momento que é percussor para o que está por vir ali na ordenação que até então era na Rússia. Então, no século seguinte vai vir a Revolução Russa e ela vem muito do que é trazido aqui, ela vem muito desse movimento do niilismo, ela vem muito desses questionamentos que são abordados, né, desse fim da servidão, de tentar se enquadrar nessa ordem mundial que vai surgindo. Então, assim, é um livro poderoso, é um livro que merece tudo que fala sobre ele. Considerando ainda que Turgenev, ele ainda foi acusado por causa desse livro, porque quando esse livro foi lançado, começou a ter incêndios em São Petersburgo, e falava-se que eles foram incitados pelo teor aqui niilista dessa obra. Então, essa obra causou isso para ele, esse transtorno também. Livro maravilhoso, impecável, leitura muito fluida, um clássico para você não ter medo, sabe? E agora, falando de um contemporâneo, Véspera, o que é isso, gente? Primeiro capítulo já me jogou no chão, já me arrasou, e aí não parou mais. Eu fiquei em vários momentos digerindo tudo o que acontece por aqui. Que escrita. Carla Madeira realmente tem um poder de oratória, de escrita, de prosa, que é, assim, muito próprio dela, né? E vocês falaram que Véspera é uma das melhores obras dela, e eu preciso reler Tudo é Rio agora
para poder escolher ali entre os dois que eu li até agora. E que é isso, gente? Como que ela consegue ligar histórias assim aparentemente tão distintas e costurar isso de uma forma tão visceral? Nossa, em vários momentos mesmo, eu passei mal, assim. E tem uns capítulos curtos aqui, que são duas narrativas paralelas que vão acontecendo da mesma história, só que em momentos históricos diferentes. Essas histórias se convergem depois, mas enquanto isso, ela vai colocando um capítulo. Aconteceu tal situação, no outro capítulo volta décadas antes dessa situação e personagens ali vão sendo apresentados e a gente vai costurando tudo, juntando as histórias e ela traz a nossa contemporaneidade aqui, nossas vivências brasileiras de uma forma tão espetacular. Gente, que isso? É um livro que fala sobre extremos, né? Um livro que fala o que fazemos nos extremos e como a gente age em extremos e como que a vida se organiza dessa forma, nesse sentido. É uma obra perfeita, é uma narrativa que me prendeu do início ao fim. Lemos lá no clubinho também, cheio de marcação. Que obra foi essa? Eu evito até de falar muito, porque essa obra aqui é melhor você começar a ler e se surpreender. No primeiro capítulo aqui, você já vai ficar arrebatado. Inclusive, é um dramão familiar. Para quem ama drama familiar, esse aqui é o sabor. Esse aqui é perfeito. O vizinho começou a usar a serra elétrica ali. Espero que não tenha ficado muito nesse vídeo. Se algum momento apareceu, já peço desculpa a vocês, mas está impossível hoje. E o último também foi uma leitura dilaceradora. É uma leitura para ser leitura de conforto, mas em vários momentos causou desconforto. Mas é uma leitura bem reconfortante também, que é A Lanterna das Memórias Perdidas. Outro livro poderosíssimo. Esse mês de fevereiro, apesar de curto, foi de leituras potentes, foi de leituras dilaceradoras. No final disso aqui, uma amarração que a autora faz é uma leitura japonesa, dita literatura de cura, né? É uma leitura que fala sobre o pós-vida. As pessoas aqui, elas, após morrerem, vão para esse estúdio fotográfico. Lá, elas se deparam com uma foto para cada dia da sua existência na Terra. E dentre essas fotos, ela vai ter que escolher ali um momento para voltar no passado, para reviver esse momento. E muitas das vezes tem fotos ali que estão desbotadas, a pessoa não tem memória sobre, então acaba virando uma investigação também, e a autora vai trazendo outros contornos sobre esses personagens que vão surgindo aqui. O dono desse estúdio, essa pessoa que está sendo encarregada do estúdio também, ele tem uma vida ali que é misteriosa. Ele tem só uma foto no estúdio dele que remete a algo que aconteceu na vida dele no passado. Então isso também é um estopim muito interessante para o que está por vir, para o enredo, para o fechamento da obra, que é muito interessante como a autora consegue amarrar isso também. 3 histórias de pessoas pós-morte que chegam a esse estúdio e lá, com essas fotos, ela tem que escolher as fotos e por fim monta um caleidoscópio da vida delas que dá também essa passagem para o pós-morte. É magnífico a escrita. É uma leitura também que me pegou de tal forma. A primeira história que é muito forte, tem um desenvolvimento bem maior em relação à outra. Eu achei muito interessante também, porque dá o tom do livro aqui. É incrível como isso é escrito. Gostei do tom do livro, do início ao fim. E que fim foi esse? É uma leitura curtíssima também. É uma leitura de conforto, mas dilaceradora também em vários momentos. Dá para fazer chorar, assim, mas é importante também para instigar a gente, para repensar as nossas vidas. É um livro espetacular, assim, favoritado, né? Não tem jeito. E que bom que eu li esse livro. E a gente leu lá na leitura coletiva. Sem contar, essa capa é perfeita, né? É da Bertrand. Tô com isso de ler mais leitura japonesa que foge um pouco do habitual. E esse livro, assim, foi espetacular. Então é isso, gente. Esses foram os livros que eu li em fevereiro. E como foi aí pra vocês? Como vocês estão conseguindo ler em meio a essa loucura que tem sido esse ano, né? Esse ano tá, mas é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.